Vamos ver agora termistor. Termistor, como o próprio nome diz, é um resistor que depende da temperatura, ou seja, um resistor que varia com a temperatura, ou seja, a resistência, o valor da resistência varia de acordo com a temperatura a que for submetida o componente. No caso do NTC, que está sendo mostrado aqui, o NTC é das iniciais Negative Temperature Coefficient do inglês, então NTC é um termistor com coeficiente de temperatura negativo, ou seja, a resistência diminui com o aumento da temperatura. Aqui está o símbolo do NTC, são duas possibilidades aí de símbolos que a gente pode encontrar nos manuais, nos esquemas. Geralmente o termistor é designado pelas letras TH nos esquemas e nas placas eletrônicas. Aqui a gente mostra um multímetro indicando ali a resistência do termistor em temperatura ambiente, 10.000 ohms ou 10 kΩ. E ao aquecermos o termistor com uma fonte de calor, à medida que a temperatura aumenta, a resistência vai diminuindo. No outro exemplo aqui mostramos uma lâmpada, a resistência no circuito aqui está muito alta com a temperatura ambiente, mas se a gente aquecer o NTC, a resistência dele diminui e vai passar a corrente para a lâmpada acendendo. Aqui a gente mostra um esquema de uma fonte de alimentação aí de um aparelho. Na entrada da fonte, um NTC ele é usado tipicamente na entrada das fontes para amortecer o pico de tensão inicial, já que na hora que a gente coloca o aparelho na tomada e liga, vai passar uma corrente, pode passar uma corrente muito alta, um pico de tensão muito alta para os diodos. Na entrada da fonte pode entrar em curto algum diodo e queimar o fusível e queimar outros componentes da fonte também. Então o NTC vai fazer esse papel, ele vai, como a resistência dele é alta na temperatura ambiente, na hora que liga o aparelho, ele limita a corrente inicial que vai circular no aparelho. Aí, à medida que vai esquentando, ele diminui a resistência e passa a operar normalmente, sem interferir no aparelho. Aqui alguns modelos de NTC, termistores NTC. A gente nota aqui que tem vários encapsulamentos diferentes, inclusive SMD. Esse SMD aqui parece muito com um capacitor SMD. E aqui a gente vê a placa de um celular da Samsung, um NTC ali muito pequeno. Aqui essa imagem foi aumentada várias vezes. Então, basicamente isso é sobre NTC. Vamos ver agora PTC. Bom, o outro tipo de termistor é o PTC. O PTC, ao contrário do NTC, ele tem um coeficiente de temperatura positivo, ou seja, a resistência vai aumentar com o aumento da temperatura. Aqui está o símbolo, é igual, o símbolo mesmo é igual do NTC, apenas o sinal que vem antes da letra T ali, no NTC é o sinal negativo, no PTC é o sinal positivo. Aqui com o multímetro a gente vê indicando 1000 ohms a temperatura ambiente, e ao aquecermos o componente, aumentando a temperatura, vai aumentar também a resistência, até chegar no valor máximo dele, que é 10.000 ohms, o 10 kΩ. Aqui o exemplo também com uma lâmpada. A lâmpada está acesa em temperatura ambiente, a corrente está passando normalmente, a resistência está baixa. Esquentando o PTC, a resistência aumenta e vai impedir a passagem da corrente para a lâmpada. O termistor PTC, assim como o NTC, é usado também para proteção contra sobrecorrente, e assim como o NTC também é ligado em série no circuito. A proteção de sobrecorrente reage quando ocorre uma condição de falha, uma fuga de corrente, por exemplo, um curto-circuito. O termistor vai se aquecer, aquecendo, a resistência dele aumenta e limita a passagem da corrente, dando uma amortecida na corrente que circula pelo circuito, evitando danos maiores. E aqui a gente vê alguns modelos de PTC aqui no aspecto físico, em vários tipos aqui. Aqui embaixo a gente tem um SMD, ele é muito parecido com um transistor SMD, então é preciso saber não confundir componentes dessa forma. Aqui existem os transistores, existe diodo com 3 terminais também, SMD, e existe, nesse caso aqui também, o termistor. Para a gente substituir um termistor, tem que procurar sempre pelo mesmo código ou algum similar. Para saber a similaridade, é preciso ver o datasheet ou a folha de dados do componente.
E aí a gente procura pelo código. Então é isso daí por enquanto sobre termistores. Na prática a gente vê mais alguma coisa.